Bom pessoal, mais uma vez sejam bem-vindos ao Ciências Web. Nesse vídeo nós vamos estar tratando o problema das equações diferenciais lineares de segunda ordem. Primeiramente vamos ver o que é uma equação diferencial linear de segunda ordem. As equações diferenciais são equações diferenciais que têm esse tipo aqui, esse formato geral. A de x, y duas linhas, mais b de x, y linha, mais c de x, y igual a q de x. Nesse vídeo nós vamos estar tratando mais particularmente do caso em que a de x, b de x e c de x, em vez de serem funções de x, são constantes, parâmetros a, b e c. Ok? Quanto ao q de x, nós vamos estar tratando de dois casos. Primeiro caso, quando o q de x é igual a zero, nesse caso a equação é chamada uma equação diferencial linear de segunda ordem homogênea, e quando o q de x for diferente de zero, for realmente uma função de x, então nesse caso a gente denomina essa equação de equação diferencial linear de segunda ordem não homogênea. Ok? Bom, as equações lineares homogêneas, então, são equações do tipo AY duas linhas mais BY linha mais CY igual a zero, onde A, B e C são constantes. Né? Para resolver equações desse tipo, a primeira coisa que nós temos que fazer é escrever a equação característica correspondente a essa equação diferencial. O que é uma equação característica correspondente a essa equação diferencial? Na verdade, é uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau aqui, que usa o A, o B e o C como parâmetros. Então, a solução dessa equação diferencial passa pela solução desta equação do segundo grau. Certo? Bom, a gente sabe que quando a gente resolve uma equação do segundo grau, para resolver essa equação do segundo grau, nós temos três casos a considerar. Primeiro, quando o delta é maior do que zero. Né? Quando o delta é maior do que zero, o delta é aquele termo b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Toda equação do segundo grau, para ser resolvida, né, nós temos que usar a fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né, a primeira coisa que nós temos que fazer é calcular o valor do delta. Esse delta ele pode ser maior do que zero, igual a zero ou menor do que zero. No primeiro caso, quando o delta é maior do que zero, a equação característica tem duas raízes reais distintas, chamadas R1 e R2. Nesse caso, então, a solução geral da nossa equação diferencial homogênea vai ser uma função do tipo C1e elevado a R1x mais C2e elevado a R2x. O segundo caso a ser considerado é quando o delta é igual a zero. Quando o delta é igual a zero, nós sabemos que a nossa equação característica vai ter duas raízes iguais, certo? Então, nós vamos chamar essa raiz de R. Nesse caso, a solução geral da nossa equação diferencial homogênea é uma função do tipo C1e elevado a Rx mais C2xe elevado a Rx. Como a gente pode notar aqui, ó, a gente usa R no primeiro termo e R no segundo termo. A diferença entre o primeiro e o segundo termo é que aqui no segundo termo aparece um x, que no caso anterior não aparecia. Né? Aqui eu tinha R1 no primeiro termo e R2 no segundo termo, e não tinha o x aqui multiplicando. Caso as duas raízes sejam iguais, então eu tenho R no primeiro e R no segundo, só que no segundo termo aparece esse x multiplicando aqui. Ok? Bom, o terceiro caso a ser considerado é quando o delta, o discriminante da equação característica, é menor do que zero. Nesse caso, a gente sabe que a nossa equação característica vai ter duas raízes complexas, e essas raízes vão ser conjugadas, ou seja, vão ser duas raízes do tipo alfa mais beta-i e alfa menos beta-i. Nesses casos, a solução geral da nossa equação diferencial vai ser uma função do tipo e elevado a alfa x, que multiplica C1 cosseno de beta x mais C2 seno de beta x. Ok? Bom, nesses três casos que nós vimos, a gente viu que a solução geral da equação ela ficou em função de dois parâmetros, C1 e C2. Nos três casos apareceram os parâmetros C1 e C2. Esses parâmetros, para serem determinados, eles vão depender do uso de duas condições de contorno, certo? Uma condição de contorno que envolve a própria função y de x, né? Que vai ser uma condição de contorno do tipo y de x0
é igual a y0. E uma outra condição de contorno que vai depender da derivada da função. Então vai ser uma condição de contorno do tipo y' de x0 igual a y'0, que é um número. Bom, vamos então ver como é que isso funciona. Vamos ver aqui um primeiro exemplo. Vamos resolver o problema de valor de contorno que é formado por essa equação diferencial e por essas duas condições de contorno. Então esse problema de valor de contorno é o seguinte: a equação diferencial y duas linhas menos 4y' mais 4y igual a 0, sujeito às condições iniciais y0 igual a 4 e y' de 0 é igual a 10. Ok? Bom, primeira coisa, como nós vimos, é escrever a equação característica. Nesse caso, a equação característica vai ser R2 menos 4R mais 4 é igual a 0. Bom, esse lado esquerdo aqui, ó, se a gente prestar atenção, a gente vai ver que esse lado esquerdo, na verdade, ele é um quadrado perfeito. R2 menos 4R mais 4 pode ser escrito como R menos 2 ao quadrado igual a 0. Bom, nesse caso, claramente, essa equação do segundo grau tem uma raiz só, né? Ou duas raízes iguais. Essa raiz é o número 2, ok? Bom, então, como nós vimos, nós estamos no segundo caso, quando delta é igual a 0, né? Quando delta é igual a 0, a solução geral da equação diferencial é uma função do tipo C1 e elevado a 2x mais C2x e elevado a 2x. Usando agora as duas condições de contorno, nós podemos determinar as constantes C1 e C2. Primeira condição de contorno, y0 é igual a 4. Né? Bom, se nós substituirmos x igual a 0 na nossa solução geral, a gente vai ficar com C1 e elevado a 0 mais C2 vezes 0 e elevado a 0. Esse segundo termo aqui vai se anular, porque o 0 multiplicando aqui, ele vai anular o segundo termo. Então, nós vamos ficar simplesmente com C1 e elevado a 0 é igual a 4. Mas e elevado a 0 é 1. Então, na verdade, essa condição de contorno se resume a C1 é igual a 4. Então, a gente obtém diretamente o valor da primeira constante. Agora, derivando essa solução aqui, a gente vai ter qual a derivada de e elevado a 2x? Pela regra da cadeia, ela é igual a 2e elevado a 2x. Então, a derivada desse primeiro termo vai ser 2c1 e elevado a 2x. A derivada desse segundo termo, como nós temos a função x multiplicando a função e elevado a 2x, então nós vamos ter que usar a regra do produto para derivar esse segundo termo, ok? Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar C2 e elevado a 2x mais 2C2x e elevado a 2x, ok? Bom, pegando essa derivada aqui, então, esse y', né, e igualando a 10 e substituindo o x por 0, o que nós vamos ter? Nós vamos ter 2c1 e elevado a 0 mais C2 e elevado a 0 mais 2C2 0 e elevado a 0. Né? Como C1 é igual a 4, se a gente substituir o C1 igual a 4 nessa segunda equação aqui, nós vamos ter que 2 vezes C1 é igual a 8, mais C2 é igual a 10. Então, 8 mais C2 é igual a 10, onde se conclui que o C2 é igual a 2. Ok? Finalmente, então, a gente pode escrever a solução da nossa equação diferencial, que vai ser yx é igual a 4 e elevado a 2x mais 2x e elevado a 2x. Ok, pessoal? Bom, agora vamos ver um segundo exemplo. O segundo exemplo trata-se de resolver a equação diferencial y duas linhas menos 6y' mais 13y igual a 0. Equação característica aqui é R2 menos 6R mais 13 igual a 0. O delta, então, fica igual a menos 6 ao quadrado, porque o nosso b aqui é menos 6, vai ficar menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 13. Menos 6 ao quadrado dá 36 e 4 vezes 13 dá 52. 36 menos 52 dá menos 16. Então, o meu delta agora é menor do que zero. Nesse caso, então, eu vou ter duas raízes complexas, que vão ser 6
mais ou menos 4i sobre 2, ou melhor, 3 mais ou menos 2i. Então, nesse caso, a gente sabe que a solução geral é do tipo e elevado a alfa x, mas o alfa aqui é 3, então vai ficar e elevado a 3x, que multiplica C1 cosseno de 2x mais C2 seno de 2x, ok? Mais um exemplo. Agora a gente tem a equação diferencial y duas linhas menos 5y' mais 6y igual a 0, com as condições de contorno y0 igual a 1 e y' de 0 igual a 2. De novo, primeira etapa é escrever a equação característica correspondente, que seria, nesse caso, R2 menos 5R mais 6 é igual a 0. Bom, nesse caso, então, o delta seria 5 ao quadrado menos 4 vezes 6, ou seja, 25 menos 24, que é igual a 1. Então, as minhas raízes são, nesse caso, 5 mais ou menos 1 sobre 2, ou seja, eu tenho duas raízes reais distintas. R1 igual a 3 e R2 igual a 2. Como nós sabemos, então, nós estamos no primeiro caso, um caso em que delta é maior do que zero. Então, nesse caso, a solução da minha equação diferencial vai ser C1 e elevado a 3x mais C2 e elevado a 2x. Bom, para mim aplicar agora as condições de contorno, eu preciso derivar essa solução aqui, essa solução geral, né? Para achar y' de x, porque a segunda condição de contorno, ó, ela é feita em termos da derivada da função. Então, como é que fica a derivada dessa função aqui? Fica 3c1 e elevado a 3x mais 2c2 e elevado a 2x. De novo, por causa da regra da cadeia, né? A derivada de e elevado a 3x é 3e elevado a 3x. E a derivada de e elevado a 2x é 2e elevado a 2x. Ok? Então, essa aqui é a derivada dessa função. Bom, de novo, aplicando as condições de contorno, eu vou ter, substituindo o x por 0 na função, eu vou ter C1 e elevado a 0, que é igual a C1, mais C2 e elevado a 0, que é igual a C2. Então, a primeira condição de contorno é simplesmente C1 mais C2 é igual a 1. Por quê? Porque a condição de contorno diz que o y de 0 é igual a 1. Okay? Aplicando agora a segunda condição de contorno, né, eu substituo x igual a 0 agora na derivada, né? Então, substituindo x igual a 0 aqui, eu vou ter 3c1 e elevado a 0, que é igual a 3c1, e 2c2 e elevado a 0, que é igual a 2c2. Como a condição de contorno diz que esse y' de 0 é igual a 2, então eu igualo isso aqui a 2. Então, eu tenho aqui duas equações e duas incógnitas, C1 e C2. Um sistema de duas equações e duas incógnitas, que quando resolvido vai me dar C1 igual a 0 e C2 é igual a 1. Ok? Assim, a solução desse problema de valor inicial é simplesmente yx igual a e elevado a 2x. Por quê? Porque o C1 igual a 0, quando eu substituir aqui na solução geral, ele vai anular esse primeiro termo. Então, eu vou ficar só com o segundo termo, que é C2 e elevado a 2x. Mas o C2 é igual a 1. Então, eu fico simplesmente com e elevado a 2x. Ok, pessoal? Obrigado. Esse é o fim do primeiro vídeo sobre equações diferenciais lineares de segunda ordem homogêneas. O próximo vídeo, não percam, nós vamos ter um método de solução das equações diferenciais de segunda ordem não homogêneas. Ok? Um abraço.